Bom, o meu nome é Rogério Fernandes Ferreira, sou advogado, essencialmente. Sou um advogado especialista em direito fiscal, sou especializado neste ramo do direito. A minha atividade profissional tem andado sempre à volta dos impostos, primeiro e em primeiro lugar como advogado, mas também fui docente na área das jurídico-económicas e, portanto, com disciplinas do Direito Fiscal 1, do Direito Fiscal 2, das Finanças Públicas, do Direito da Economia, na Faculdade de Direito de Lisboa, onde ainda dou aulas nos cursos de pós-graduação do IDEF. Para além disso, atualmente sou presidente da Associação Fiscal Portuguesa, que é o branch português do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário e da Associação Fiscal Internacional, que é uma associação fiscal, uma mídica internacional muito prestigiada, tal como a Associação Fiscal Portuguesa, que é uma das associações, talvez a associação fiscal mais antiga, que nasceu em 1965, que tenho, conforme disse, a honra de presidir desde há alguns anos, e cujo primeiro presidente foi o professor Marcelo Caetano. O que nos pode dizer então depois do caminho até à sociedade? O meu percurso, eu comecei por trabalhar num escritório de pequena dimensão. Praticamente o escritório era constituído por mim, pelo meu pai e por um colega meu, o Gonçalo, que ainda hoje, aliás, trabalha em prática individual. Portanto, éramos 3 pessoas. Trabalhei cerca de 10 anos com o meu pai. Em determinado momento da minha vida achei que devia ter outro tipo de experiência num escritório de uma dimensão um pouco maior. Portanto, estive no escritório do professor Selmo Correia durante cerca de 2 ou 3 anos. Portanto, na altura era um escritório de média dimensão, portanto tinha à volta de 30 pessoas. Neste interim também tive o privilégio de poder trabalhar com o Dr. Guilherme Oliveira Martins no governo, portanto foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais durante um período de cerca de 1 ano, portanto em 2001-2002. E depois, em 2004, fui para um grande escritório, talvez o maior escritório português, que é a PLMJ, onde estive até, portanto, entre 2004 até 30 de abril deste ano. E, portanto, a partir do dia 1 de maio deste ano, resolvi, com os colegas da minha equipa que eu fui recrutando e que já habituados a trabalhar comigo, em constituir um escritório novo, na área daquilo que os ingleses chamam o Business e o Tax, que no fundo é a área de atividade em que nós exercemos a advocacia. Portanto, o meu percurso é um pouco este. Estive, por um lado, num escritório de pequena dimensão, num escritório de média dimensão, num escritório de grande dimensão. Voltei agora, porventura, ao ponto de equilíbrio, no escritório próprio. Tive esta experiência também do lado da administração tributária, que foi muito enriquecedora, para além do prazer que me deu trabalhar com as pessoas com que trabalhei também nessa altura, que são hoje os meus amigos, mais amigos. E é um pouco o meu percurso. O meu percurso é este. Portanto, temos agora todos juntos aqui neste escritório uma nova etapa. E como é que veio o começar, em maio de 2012, como disse, precisamente no meio de uma crise instalada completa em Portugal? Como é que... Você também exige uma certa coragem para fazer isto, portanto, como é que está a ver? Repara, eu acho que há aqui alguma continuidade, não é? Portanto, eu mantenho os meus clientes de sempre, com quem trabalho. Alguns vêm já do escritório do meu pai. Posso dizer que o meu primeiro, o meu segundo e o meu terceiro cliente ainda são hoje meus clientes, portanto percorreram um pouco esta minha evolução, se quiserem, e portanto vejo com continuidade, portanto não vejo com muita preocupação. Eu faço o que já fazia, mas faço com maior grau de autonomia e com maior grau de aproximação, porventura, dos clientes. Portanto, tenho uma relação que consigo ter no escritório
com esta dimensão, uma relação mais pessoalizada e mais autónoma. Portanto, é isso que eu procurei com a constituição desta nova sociedade. E, por outro lado, se quiser, de alguma forma, também regressar às origens. Eu já tinha um pouco este projeto também com o meu pai. Acho que hoje, no fundo, este é um projeto semelhante, mas com uma dimensão mais moderna e mais atual. Quer manter um pouco os valores que ele sempre defendeu, do ponto de vista de regras deontológicas e éticas. E, portanto, é uma herança que eu quero assumir com naturalidade e de que gosto. E, portanto, tudo isto me permite num escritório, digamos, constituído por mim, isso é tudo relativamente fácil. Portanto, não vejo com preocupação nenhuma, sinceramente, mas como uma nova etapa de uma vida que quero que seja, que continue a ser aquilo que era. Esta sociedade tem um elemento característico e distintivo muito grande, o facto de estar mais virada ou apenas e só virada para o direito fiscal. O porquê de uma especialização, tendo em conta que os nossos tempos, vivemos tempos, inclusive na advocacia, que não são tempos muito fáceis, sobretudo em termos de negócio, se formos a ver as coisas também por esse prisma. Porquê uma especialização numa área tão específica, tão complicada também? Repara, os impostos passam por todas as pessoas e todas as empresas. É aquilo que mais de transversal existe. Não é? Portanto, por um lado. Por outro lado, a especialização também faz algum sentido. Hoje em dia, a complexidade dos assuntos é de tal ordem que é incompatível com critérios de aproximação ou de apreciação generalísticos. Não é? Portanto, acho que faz todo o sentido que haja alguma especialização. A nossa especialização, eu diria que é um pouco, conforme vos disse há bocadinho, em business e em tech. Nós, no fundo, os franceses chamariam de droit des affaires. Portanto, isto é um pouco a área onde nós atuamos, é o direito dos negócios, a área da internacionalização, em que o core é, de facto, o tax, portanto, o direito fiscal, o direito tributário. Mas estamos também, de maneira geral, na área do direito dos negócios, do business e na área da internacionalização. Tem uma série de parcerias também com países de expressão de língua portuguesa. Quer-nos falar um pouco como é que surgem essas parcerias? Estas parcerias surgiram com alguma naturalidade. Cada vez mais, ao longo, diria, dos últimos 10 anos, os meus clientes sentiram necessidade de se internacionalizarem. Por outro lado, começámos a ter bastantes solicitações provindas também, nomeadamente de escritórios de advogados estrangeiros, e, portanto, fruto um pouco desta necessidade, começámos a encetar relações com escritórios, com colegas de outros países. No fundo, mantive um pouco essa tradição, um bocadinho mais institucionalizada. Achei-me bem, achamos todos aqui no escritório, que devíamos manter uma relação privilegiada com alguns escritórios em países de língua portuguesa, que são os países que nós queremos abranger mais diretamente. Daí um pouco os nossos parceiros e os nossos correspondentes locais no Brasil, em Angola, em Moçambique, em Macau, e mais do que isso, também mantivemos, e os nossos clientes pediam-nos também as questões de internacionalização das empresas, de investimento estrangeiro, e portanto também mantemos alguma ligação e questões que nos são colocadas no dia-a-dia de escritórios estrangeiros que muitas vezes até nem pretendem vir diretamente para Portugal, mas pretendem muitas vezes investir no Brasil, ou em Angola, ou em Moçambique. Por outro lado, procurámos abranger aqui outros países com os quais muito tenuamente trabalhávamos, mas que queremos desenvolver. Estou a pensar, por exemplo, em Timor, que é um país que nós não queríamos deixar de fora e que, de facto, é um país que achamos que no futuro próximo podemos ter também solicitações e quisemos desde já assegurar ter as melhores ligações em cada um destes países. Essas ligações são basicamente, se quiser, até pessoais. Era isso que iria agora questionar. Dou-lhe um exemplo, começando aqui por Portugal, por exemplo, no Funchal,
O nosso correspondente local é o Dr. Roberto Mendes Landral, que é um colega nosso, conhecido de todos os advogados que aqui trabalham connosco, que tem um escritório, se quiserem, de pequena ou média dimensão na Madeira, como são a generalidade dos escritórios locais da Madeira, e que trabalhou connosco na nossa anterior equipa, que é uma pessoa que nós conhecemos muito bem, tratamos português, sabemos exatamente como é que funciona, e que trabalha mais ou menos da nossa maneira, e foi uma pessoa que nós contactámos imediatamente e que imediatamente também acedeu em partilhar connosco este projeto. Depois, nos outros países foi um pouco o mesmo. Dou-lhe agora outro exemplo. No Brasil trabalhamos com o Escritório Preto e Associados, que está sediado em São Paulo, embora tenha também uns pivôs, chamemos assim, em todos os estados brasileiros, mas é um escritório que de alguma forma é parecido com este. É um escritório que nasceu também na área do TEX, com a doutora Raquel Preto, que também, tal como eu, foi docente e aliás é doutorada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que mantém, tal como eu também, algumas ligações ainda à faculdade onde prefere diversas conferências, aulas, etc. Além disso, dessa particularidade, além de ser minha amiga, de ser casada com um português, portanto, há aqui umas ligações que se foram criando e que não são de agora, são de há muitos anos. É a pessoa que eu tenho consultado sempre que tenho necessidade também de dar algumas respostas em matéria de legislação, nomeadamente fiscal brasileira. Depois, por exemplo, em Angola, a nossa ligação começou por ser com a Alexandra Nascimento Gonçalves, que foi uma colega que também trabalhou comigo na minha anterior equipa, durante cerca de 1 ano e meio, que é filha de um muito conceituado advogado angolano, que é o Dr. Manuel Gonçalves, e portanto são um escritório de advogados de renome em Angola, que é a MGA, portanto, com o qual nós partilhamos também esta parceria. Assim foi nos restantes países. Em Dili, por exemplo, é o Dr. Domingos Moraes Cristão, que é amigo de um dos meus melhores amigos, que me apresentou aqui há uns anos e que eu nunca me esqueci de o contactar para, de facto, para um projeto de ligação nestas matérias. Portanto, é também o nosso correspondente. Depois, em Macau, também se deu a sorte de uma pessoa nossa conhecida e amiga ter ido viver para Macau, ser advogado em Macau, e, portanto, obviamente que mantivemos imediatamente esta ligação. Portanto, as nossas ligações são, de facto, ligações que acabam por ser um bocado pessoais, são pessoas que nós conhecemos, com quem trabalhamos ou queremos trabalhar de determinada maneira, com os nossos valores, e a quem nos ligamos de imediato com enorme facilidade. Tendo um parâmetro mais internacional e, por conseguinte, uma visão mais global das diversas sociedades advogadas com as quais trabalham, como é que encaram a questão, por exemplo, da temática da publicidade no que concerne às sociedades de advogados, fazendo paralelismo entre Portugal e também o mundo lá fora com os quais têm contactos? Repare, nós não temos nestas matérias a tradição de outros países, nomeadamente dos países anglo-saxónicos, que são um bocadinho mais abertos nestas matérias. A meu ver, até porventura bem, porque faz algum sentido manter algum recato do advogado por razões várias que se prendem até com relações de confiança, de sigilo, etc. Mas é evidente que as novas tecnologias, os novos meios de comunicação, obviamente que fazem com que as coisas se modifiquem. Portanto, não vejo como sequer complicado que haja algumas formas de comunicação, de apresentação, como esta, aliás, não é? Como esta das sociedades de advogados, por exemplo. Também os advogados não se podem fechar ao mundo, e o mundo hoje não é o mundo de há 50 anos, portanto faz algum sentido que haja alguma evolução. Aliás, a própria interpretação das regras estatutárias tem ido um pouco nesse sentido e provavelmente, até diria mais, é muito provável que o próprio memorando da Troika imponha algumas mudanças
ao nível deste tipo de associações profissionais e que transversalmente cria aqui regras um pouco diferentes daquelas que atualmente existem e que porventura podem ser, se quiserem, aperfeiçoadas. Já agora, pegando na temática então da Troika, como é que está a ver as modificações que estão a aparecer no meio judicial, quer com o mapa judiciário, quer com a alteração agora da legislação do trabalho, quer com outras modificações que realmente estão previstas pelo memorando? Eu conheço melhor, digamos, a lógica e a realidade dos tribunais fiscais, ou se quiser, dos tribunais tributários, dos tribunais administrativos e fiscais, que é aquela com que eu lido mais no dia-a-dia. Quer dizer, no geral, vejo com grande preocupação os atrasos na Justiça, que são atrasos que se verificam também na Justiça tributária. Na Justiça tributária vejo, aliás, que a celeridade que nós verificamos nas decisões administrativas da administração tributária não é compaginável com os atrasos que se verificam nos tribunais tributários. Nesta perspectiva, a Troika, como sabe, impôs aqui algumas regras, nomeadamente que os processos acima de determinado valor fossem apreciados por um grupo de juízes que os despachassem mais depressa. Isso tem vindo a verificar-se, mas não tem vindo, tanto quanto temos verificado, não tem vindo a resolver o problema, porque o número de processos que saem não é compatível com o número dos processos que entram. Portanto, este problema mantém-se de alguma forma. Portanto, provavelmente a solução não passa por criar mais tribunais ou por criar mais juízes, passa por modificar algumas regras. Algumas já são quase ancestrais, não é? E dependem de alguns princípios do direito tributário e que se calhar convém serem um pouco repensados, pelo menos numa fase prévia e administrativa. Quer dizer, faz algum sentido que haja formas de resolução pré-judicial dos litígios tributários. E, portanto, esta matéria, aliás, aproveito para dizer que há uma cartilha até relativamente extensa num relatório que foi apresentado ao Governo em 2009 e que, aliás, muitas das medidas que lá estão têm vindo a ser felizmente concretizadas, quer pelo anterior Governo, quer pelo atual, e que são medidas que efetivamente promovem a celeridade da justiça tributária e, mais do que isso, que promovem a simplificação dos procedimentos, dos processos e das próprias regras. Portanto, tudo o que for neste caminho é um caminho que é obviamente positivo e é um caminho de modernização. Nós queremos nos comparar com os países mais evoluídos, não é com os outros, não é? Queremos nos comparar com os melhores e não com os... Mas como é que vê a justiça tributária, quer do ponto de vista do Estado, quer do ponto de vista do contribuinte? Ou seja, neste momento o peso... Eu vejo que a administração tributária tem procurado cumprir o seu papel. Aliás, é curioso ver que nos últimos anos, em termos de eficiência tributária, a administração tem sempre cumprido todos os anos o papel que é pedido no sentido de cobrança da receita fiscal. Nos últimos anos tem tido mecanismos, meios, instrumentos, nomeadamente informáticos. Quando digo nos últimos anos, até digo nos últimos 15, 18 anos. Aliás, isto vem provavelmente do tempo do professor César Franco, quando se começou a investir nas novas tecnologias informáticas. Eu lembro nessa altura, os serviços de finanças não tinham computadores, não é? Portanto, temos que ter um bocadinho esta realidade presente. A evolução que se fez nos últimos 15, 18 anos é uma coisa absolutamente impressionante. Eu lembro-me, só para ter uma ideia, que em 2001 veio a Portugal uma delegação belga precisamente para estudar o nosso sistema tributário informático, porque queriam retirar daqui algumas conclusões e repensar o deles em função do que nós aqui tínhamos. Esta ligação da administração tributária, digamos, aos mecanismos bancários de cobrança é uma coisa, de facto, muito interessante. E tem havido uma evolução enorme, como todos nós sabemos. Quer dizer, o fisco hoje é um Big Brother que anda sempre, já conhece bem cada um dos contribuintes. O que se calhar vai permitir
outras evoluções, nem sempre queridas por todas as pessoas. Como sabes, já se falou no imposto sobre o património líquido, não é? sobre o património. Foi-se há coisa de uma semana. De facto, hoje em dia é relativamente fácil para o fisco, pelo menos no que respeita a bens registáveis, saber onde é que eles andam, onde é que eles estão e de quem são. Não é? O fisco tem acesso a esse tipo de informações e tem essa informação absolutamente catalogada. Quando referiu essa expressão, o Big Brother, acaba por ser interessante, porque nós agora cada vez mais estamos a ser bombardeados com notícias, muitas delas também emitidas apenas e só por uma questão sensacionalista, mas de que as finanças estão, efetivamente, o fisco está a adotar uma atitude muito ativa perante os contribuintes, ou seja, quando chegamos, por exemplo, numa repartição de finanças, a primeira coisa que nos é solicitada é, por exemplo, o nosso número de contribuinte, e fazem de imediato ali uma pesquisa. Não será que poderemos estar a avançar para um caminho no sentido de eventualmente ir contra a evasão fiscal, mas também no sentido de ir quase contra os próprios direitos dos contribuintes? Vejamos. Inclusive, peço desculpa, inclusive hoje até surgiu uma notícia acerca da questão das multas rodoviárias, que os próprios transportes públicos, as pessoas já poderão ser abordadas. Vários problemas associados. Em primeiro lugar, quer dizer, a informatização dos procedimentos e dos processos é obviamente um bem, e até acho que é mais bem do que mal, mas é também um mal. Portanto, há sempre formas intrusivas que são muitas vezes menos controláveis. Portanto, cabe ao legislador e aos tribunais e à própria administração tributária ter todo o cuidado para retirar tudo o que é de bem destes novos sistemas e desta informação dos procedimentos digamos, e diminuir ou atenuar tudo o que deles resulta de intrusivo e, portanto, garantir o contribuinte que há meios de defesa contra alguma ilegalidade que seja efetivamente praticada ou com algum excesso de zelo que possam ter também os próprios funcionários tributários. Mas é inevitável que vamos caminhar neste sentido. O problema que coloca aí também há uma outra faceta, e que é esta: uma coisa é quem está dentro do sistema informático, quem está dentro do sistema e quem não está ainda dentro do sistema. Portanto, há aqui um caminho agora a percorrer, que é trazer para o sistema, que não é necessariamente do sistema informático, não é? É trazer para o cumprimento deste dever, que é o dever legal de pagar impostos, outras pessoas que se têm mantido um pouco fora deste sistema. Portanto, o combate à fraude e evasão fiscal passa de facto por isto, por trazer para dentro do sistema quem está fora, já não propriamente tanto por controlar quem já está dentro do mesmo. E muito se tem feito aí. Basta pensar nestes acordos de trocas de informações com uma série de territórios de regimes fiscais privilegiados que se têm feito nos últimos anos. Basta ver todos os acordos de dupla tributação que foram celebrados mais uma vez desde o tempo do professor Sousa Franco. Provavelmente o número de acordos duplicou. Portanto, muito se tem avançado também nesse sentido. Agora, é evidente que no momento, com esta conjuntura económica em que vivemos, é obviamente que se tem que pensar tem que se pensar que tem que haver formas de um contribuinte ter meios de defesa contra atos, nomeadamente de cobrança, que sejam ilegais ou intrusivos e que tenha de facto forma de se defender e de rapidamente ver o problema efetivamente resolvido. Avançando também na nossa entrevista e falando um pouco da área, o Soutor também teve uma intervenção ativa, sobretudo na área da docência. Como é que vê esta questão do direito, especialmente também sobre o direito tributário que é ensinado nas nossas universidades, mas como analisa a preparação dos nossos estudantes de direito, pré-Bolonha, pós-Bolonha? Qual é a análise que o Soutor faz? Eu tenho uma perspectiva muito positiva das novas gerações. Portanto, já trabalhei com muitos estagiários e tenho apanhado estagiários absolutamente fora de série, quer os pré-Bolonha, quer os pós-Bolonha, porque não faço à partida distinção nas pessoas. O que acho é, por outro lado,
que, digamos, acho que o curso de Direito não deve ser um curso curto, não vejo isso difícil, quer dizer, acho que não pode ser um curso de 3 anos. Portanto, acho que mesmo os 5 anos da licenciatura é curto para uma ciência tão complexa e tão diversificada e tão especializada. Portanto, nessa perspectiva, acho que os 5 anos me parece adequado, mas também o pós-Bolonha tem também, está dividido de outra maneira, tem também, como sabe, depois os mestrados, as pessoas hoje em dia têm a formação contínua, portanto, e depois também nas faculdades aprendem os grandes princípios, digamos, é a prática, pelo menos no direito, é a prática que depois lhes vai dar os ensinamentos mais concretos dos princípios e das teorias que apreendem nas universidades. Às universidades não cabe informar, cabe formar, portanto, dando esse esqueleto, esta estrutura de pensamento. Depois acho que o dia-a-dia do estágio, por exemplo, vai permitir-nos o desenvolvimento necessário para que os advogados possam dar as respostas mais adequadas aos seus clientes. Muitas vezes essas respostas nem sequer se ensinam, não é? Muitas vezes não se ensinam, são sensibilidades, são... Tem a ver com a própria maturidade também da pessoa. Maturidade, são até maneiras de estar na vida, ética, deontologia, etc., que se ganham com a própria experiência. E não considera que o nosso ensino poderá ser excessivamente teórico, tendo em conta que nós vivemos tempos muito rapidamente, tempos muito práticos, que às vezes... Acho que não, para dizer a verdade, acho que não, se calhar estou aqui um bocadinho contra a corrente, mas acho que não, porque acho que a universidade tem esse papel de formação, mas cabe depois ao estágio dar essa outra vertente prática aos ensinamentos que se recolhem nas universidades. Portanto, este convívio do estagiário com o advogado acho que é acho que é excelente para esse efeito. Mas eu tenho visto isso, quer dizer, a evolução na prática dos estagiários é rapidíssima. Não é? Um estagiário ao final do ano portanto, uma evolução muito rápida. As pessoas estão muito abertas, aliás, os jovens estão muito abertos às novas tecnologias, portanto, recolhem informação no ápice. Portanto, e hoje em dia o problema também é de recolha de informação. Não é? Onde é que estão as informações? Não é? Mas saber escolhê-la, com muita rapidez, um advogado mais jovem apreende. Portanto, este ponto de equilíbrio entre a experiência por um lado e a juventude do outro, acho que é benéfico para o próprio cliente. Então, tendo em conta os advogados que estão a ser formados e que têm acompanhado também, tendo em conta os advogados já existentes, como é que caracterizava o perfil do advogado aqui mais nesta área, até nesta área mais fiscal? Os advogados são pessoas como as outras, não é? Portanto, claro. não tínhamos aqui ilusões. São pessoas como as outras, não são boas nem são más, são pessoas. Seja como for, têm alguns deveres especiais, não é? Portanto, posso dizer como eu vejo o advogado, que é diferente, não é? Eu vejo o advogado como uma referência social e desse ponto de vista o advogado como um conselheiro, como uma referência ética e deontológica, quer dos colegas, quer das outras pessoas. Portanto, vejo um advogado como uma pessoa que soluciona problemas, que não promove litígios, que é conciliador. Portanto, vejo o advogado nesta perspectiva toda ela positiva, não é? E favorável à profissão. Mas é evidente que nesta profissão, em Portugal, devemos ter quase 40 mil advogados, portanto, há de haver naturalmente de tudo. Mas posso dizer que tenho a melhor impressão da generalidade dos colegas com que lido e, apesar de tudo, do cumprimento de regras de deontologia entre nós que muitas vezes não encontramos nas outras profissões.